Boa noite, pessoal. A gente vai terminar o conteúdo que a gente iniciou ontem, que é o processo de decisão, que foi da aula de ontem, né, do dia 17. Ficaram faltando alguns slides e hoje a gente vai encerrar para depois entrar no nosso conteúdo da aula de hoje mesmo, tá? Então, dando continuidade, né, o que faltou. Uma empresa que se preocupa com a ética e aplica em suas ações mostra-se capaz de competir com mais sucesso, consegue excelentes resultados em seus negócios e conquista a satisfação, a motivação e o respeito de seus colaboradores. Além disso, as organizações devem agir dentro de padrões éticos estabelecidos pelos seus investidores, clientes e funcionários, bem como pelo sistema jurídico vigente e pela comunidade na qual está estabelecida. Então, quanto mais ética uma empresa for, mais respeito perante a comunidade, perante os clientes, perante os colaboradores, perante a comunidade onde ela está inserida, ela vai receber, né? Ela vai ter muito mais crédito, ela vai ter muito mais vida, né, nesses locais, principalmente com relação à questão das comunidades, o respeito à ética na atuação em algumas comunidades, por exemplo, se está instalado em um bairro e gera empregos para aquele bairro, cuida, por exemplo, de ajuda em creches, ajuda em cestas básicas, por exemplo, em tempos agora que são bem necessárias, né? A empresa acaba tendo um comportamento ético, né, com a população no local onde ela está inserida, ela colabora com a comunidade local, né? E eticamente ela está cumprindo com as suas obrigações perante a sociedade. Então, é extremamente importante. Tem muitas empresas que, quando ela se instala, por exemplo, num bairro, ela vai trabalhar em favor daquela comunidade, ela vai ajudar através de instalação de creches, através até de transporte também, ela pode ajudar, incentivo, por exemplo, a clube, né, que vai favorecer o pessoal que trabalha em a comunidade, manutenção de praças, né, várias formas, por exemplo, de investir, que é uma coisa ética, que é uma coisa que está dando um retorno para a comunidade onde ela está inserida, né? Além do trabalho, lógico, para o pessoal que mora na determinadas regiões e grandes empresas, por exemplo, que estão instaladas, questão ambiental também, reflorestamento, o ajardinamento também. Teve um tempo aqui em Palmas também que eles faziam adote um jardim, né? Pequenas áreas na porta de algumas empresas que eram cuidadas por empresas. Eu acho que até hoje ainda algumas são mantidas pelas próprias empresas. Então, são benefícios, né? Questões que a ética, né? Ela favorece esse trabalho. Por quê? Além de estar seguindo, né, as legislações que apoiam, né, essas iniciativas, estão agindo eticamente com a comunidade onde estão estabelecidas. Então, assim, são coisas simples, são procedimentos simples, mas que têm muito valor mesmo. A comunidade olha, a comunidade acompanha, né, principalmente no local onde está inserida a empresa. Então, segundo Gutierrez, existem 4 fatores básicos que levam a preocupações éticas. Primeiro, a necessidade espontânea e natural de maior humanização, quando a gente segue as questões éticas, ou legais, no caso, que é determinado, a humanização acontece. Por exemplo, a solidariedade das empresas, o cuidado com os funcionários, por exemplo, nesse tempo, o grande número de pessoas. Eu vou falar nesse tempo agora, porque a gente está vivendo um tempo único, né, que é esse tempo de pandemia. E o índice, por exemplo, de pessoas com ansiedade, com síndrome do pânico, subiu absurdamente, né? O número de pessoas que precisam de acompanhamento psicológico é imenso. Então, quanto mais espontâneo e natural, né, a humanização, o cuidado com as pessoas, por exemplo, com os colaboradores, disponibilizar
talvez uma vez na semana um psicólogo para cuidar dos colaboradores internos, né? Negociar, conversar, flexibilizar horário, não colocar mais pressão em cima, né, nesse tempo de pandemia, do que as pessoas já recebem no dia a dia, com questões de saúde, medo de perder emprego, né? Então, tudo isso é referente à humanização, é o cuidado com as pessoas, que é extremamente importante. As pessoas são o maior capital de uma empresa, né, os colaboradores, porque os colaboradores, quando eles se sentem engajados, sentem que a empresa, o ponto, por exemplo, para crescer, para se desenvolver, é um ponto que sua família, por exemplo, precisa, né? Não só do salário, mas do apoio. Tem empresas que oferecem, como que eu vou dizer, benefícios, né? Oferece bolsa de estudo, oferece plano de saúde, oferece vários pontos que atingem a família, por exemplo, bolsa de estudo para filho, plano médico, né, assistencial, que também inclui a esposa e os filhos, ou vice-versa, né, o marido e filhos. Tudo isso é um olhar sobre a humanização da empresa, sobre os seus colaboradores, e isso faz com que a empresa, eticamente, ela seja bem vista pela sociedade. A reação diante da crise moral que se verifica em nossa sociedade, além da reação intensa ante os perigos de uma degradação moral. Então, a gente estava passando, né, por várias questões morais, né? A gente acompanha nas redes de comunicação muitos relatos, por exemplo, de crises morais, né, no momento que a gente está passando. Às vezes é abuso de poder, às vezes tudo isso é antiético, né? Então, tudo isso é uma degradação da moral. E empresas, por exemplo, que desviam dinheiro e depois pede falência e tem um caixa 2, isso a gente ouve falar sempre no noticiário, que participou às vezes de licitação, mas é uma licitação forjada, né, só à base de troca, determinadas políticas, por exemplo, fechou acordo, então parte dos valores serão repassados, tudo isso são questões éticas, né, a ética é ferida quando isso acontece. O fato de que a internacionalização e a globalização significam também integração dos diversos sistemas culturais. Então, nesse momento que a gente vive, né, essa facilidade, por exemplo, de receber empresas de outros países. Não precisamos dizer grandes empresas, às vezes até lancherias, né, que são franquias que tem aqui, tem em outros países, pessoas também que às vezes vem, né, a migração, que a gente vê que tem sido bastante intensiva, vem procurar trabalho. Então, a gente acaba vivendo com pessoas de outros países, estudando com pessoas de outros países. No meu caso, no mestrado, eu estudei com uma pessoa de Moçambique, né, e uma pessoa do México e uma pessoa da Colômbia. Então, três pessoas de culturas diferentes, né, e que vieram para estudar. Então, a gente está em constante convivência com pessoas com culturas diferentes. Então, a internacionalização, né, e a globalização das empresas fazem com que há essa integração. Então, o respeito, né, às culturas, à diversidade, né, cultural, diversidade de gênero, ainda que talvez algumas pessoas não concordem, mas o respeito nós todos temos que ter. Quarto, grande mudança em termos culturais nas organizações, além de intensa alteração nos valores pessoais. Então, por exemplo, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão de gênero. É uma questão delicada, mas vocês são adultos, estão fazendo um curso de nível superior, estão aptos a ouvir um pouquinho, né? E a falar também um pouquinho. Então, por mais que
seja um assunto delicado, é um assunto que eu não gosto muito de abordar, porque muitas pessoas, uma pessoa pensa de um jeito, outra pensa de outro, mas vamos pensar assim no geral, são pessoas, todos merecem o nosso respeito. No nosso ambiente de trabalho, eles podem ser o nosso superior, eles podem ser o companheiro de sala, eles podem ser o companheiro na sala de aula aí com vocês, a companheira, e a gente tem que respeitar toda essa diversidade. Algumas empresas, por exemplo, durante a contratação, inclusive aqui no Tocantins, em Porto Nacional, uma empresa de grãos que produz sementes, né, a Corteva, que é uma empresa multinacional. Na sua contratação, vocês que são de RH, né, vão estar presentes, vão estar trabalhando, às vezes, em contratação, ela tem um questionário e a pessoa vai colocar, por exemplo, como ela se identifica. E lá dentro, por exemplo, eles vão receber uniformes, os uniformes para cada área de serviço de um jeito, quem está plantando a roupa de um jeito, vão receber luvas, vão receber bota, vão receber uma proteção entre a bota e o joelho para questão de cobras, né, uma caneleira, porque eles trabalham no campo, lá em estufas, eles dão também almoço. Nesse período de pandemia, eles reduziram o tempo do almoço dentro do refeitório para 20 minutos, porque era uma preocupação com as pessoas, para poder dar tempo de todo mundo fazer a rotatividade no refeitório. Então, o tempo que era 1 hora no refeitório passou 20 minutos para quê? Para poder fazer a rotatividade né, das pessoas, ter espaço para se alimentar direitinho. Eles oferecem plano de saúde e alguns outros benefícios. Então, assim, tem todo esse cuidado, né, na questão do gênero. Por quê? É uma multinacional, ela está trabalhando, eu não sei se em 5 ou 6 países ou até mais, que é a produção de sementes. Ela trabalha com a genética na semente de soja e de milho. E, independente, ela quer saber qual o funcionário dela, como que ele como que ele se reconhece. E ela trouxe para cá, tá pertinho da gente, né? Não sei se tem outras aqui em Palmas que já tem esse cuidado, né? Ou não, mas para a gente ter essa informação, está em Porto Nacional, gente. E é bem interessante, porque tem todo um cuidado com as pessoas, com o ser humano, independente da opção que eles escolheram, tá? E, então, é uma questão que a gente tem que respeitar as diferenças, não só de gênero, as diferenças, por exemplo, de físicas, né? Nós temos pessoas que vão trabalhar com a gente que estão numa cadeira de roda, que às vezes têm uma dificuldade de aprendizado, que muitas vezes tem uma deficiência física. Então, esse olhar, esse cuidado, nós vamos ter que ter o tempo todo na vida da gente. O respeito, a poder ajudar quando necessário, tudo isso faz parte da ética. Quando uma empresa ela se disponibiliza, não só porque a lei exige que ela tenha um percentual de pessoas deficientes, né, digamos, especiais, dentro da empresa, mas que ela abre, nem que ela não precisa seguir a lei. Por exemplo, ela tem só 3 funcionários, mas ela vai abrir uma quarta vaga, ela vai abrir para uma pessoa especial, né? Ela não tem legalmente essa obrigação, mas ela faz isso. O grupo que está trabalhando pela ética é se ajudar, é uma equipe. Então, nós, como transmissores de conhecimento, né? Vocês, como vão ser líderes também, que eu tenho certeza que muitos de vocês vão estar liderando, vão estar trabalhando, vão estar no mercado de trabalho se destacando, vão ter todo esse cuidado, vão voltar esse olhar de vocês pela questão ética, do respeito, do cuidado, da valorização, né? Porque não é só o termo cultural, por exemplo, receber pessoas de outros países,
pessoas de outros estados que têm uma cultura diferente. O respeito em todas as partes, todas. Nós temos a obrigação de respeitar nosso próximo, ainda que algumas vezes talvez a gente não concorde com aquilo, mas nossa obrigação é respeitar. Por exemplo, algumas culturas, né, que a gente vai conhecer. Eu tive aluno da tribo indígena de Tocantinha, né? E uma pessoa maravilhosa, pra, assim, tive o prazer de dar aula, né? Que eu sei que era indígena. Talvez eu já tive outros alunos que eram, mas talvez não era assumido, assim, de chegar e falar. Então, a cultura dele era completamente diferente. E aí, ele chegou e foi me contar, né, culturalmente, como que era. Então, a gente conversava. Era uma forma diferente de ver, mas uma pessoa muito, assim, de um respeito imenso, né? Que merecia todo o cuidado, porque algumas dificuldades de aprendizado dele não era porque ele tinha dificuldades de aprender, foi porque desde o início, talvez ele não recebeu uma escola que oferecia, porque estudou na reserva até uma determinada idade, então faltava professores, época de chuva, às vezes ficava a semana inteira sem aula. Então, a gente parar para olhar todas as dificuldades que aquela pessoa passou, e ela tem que trazer a cultura dela mesma, é a raiz dela, né? Ela vai levar isso. E só cabe a nós o respeito. Então, é o que eu tenho para dizer para vocês. Eu sei que vocês são uma turma maravilhosa, conheço, né, a maior parte, eu acho, da turma, não conheço todos, mas digamos que 50% eu acho que eu conheço. Tive o prazer de ficar em sala de aula com vocês e agora vou voltar. Então, eu sei que, como profissional, vocês vão estar valorizando tudo isso, vocês vão ter um olhar diferente sobre tudo isso, vocês vão ter um olhar de humanidade. Isso é a coisa mais importante no trabalho, na vida da gente. As pessoas precisam ser olhadas com humanidade, precisam de carinho, precisam de atenção, precisam serem ouvidas, né? Antes da gente julgar, a gente tem que ouvir. Então, tudo isso faz parte da ética. Então, como podemos verificar os fatores citados? São atuais, permanentes e devem permear as negociações que envolvem aspectos referentes a lucro, justiça e competição. Então, sempre vai ter, né, nas empresas o fator lucro, o fator justiça e o fator competição. Só que ter lucro eticamente, né, respeitar a justiça já é um dever. E a competição também tem que ter todo um respeito, tem que ter toda uma ética, não é passando por cima, não é, como que eu vou dizer, humilhando, né? É uma competição sadia, de gente grande, de gente educada. E é isso, essa aula da gente, esse conteúdo encerrou, né? E agora a gente inicia outro. Vou dar uma pausa para a gente conversar um pouquinho.